Você já ouviu a história de como Exu passou de simples observador a senhor das encruzilhadas? Laroiê a todos, e hoje eu vou te contar como aquele que não tinha nome se tornou o mais temido, respeitado e necessário entre os orixás. Pontos curtos. No início dos tempos, muito antes das encruzilhadas serem traçadas nos caminhos do mundo, havia um ser errante. Não tinha nome, não tinha lar, não tinha poder. Chamavam-no apenas de aquele que anda. Não era uma entidade celebrada em cantos, nem lembrado nas orações. Ele simplesmente existia, como o vento que sopra sem destino, como o eco de um som que ninguém pronunciou. Ele não era temido, não era amado, era ignorado. Esse ser, que o tempo e os séculos depois chamariam de Exu, vagava pelos campos vazios do mundo recém-criado. Não havia cidades, templos ou oferendas. Apenas vastidões silenciosas e paisagens que mudavam com o sopro dos orixás. Observava as folhas caírem e as estrelas nascerem. Via os rios correrem e a lua crescer e minguar, mas nada o preenchia. A beleza da criação parecia apenas lembrá-lo do quanto estava ausente de tudo. Não havia propósito, não havia lar. Era uma sombra viva entre as obras dos orixás, um espírito solto sem papel, sem função, sem altar. Até que certo dia, após incontáveis caminhadas e madrugadas em que o silêncio era seu único companheiro, ele sentiu algo que nunca havia sentido antes. Cansaço. Um cansaço profundo, que não era apenas do corpo, mas da alma. Cansado do vazio, do esquecimento e do silêncio que ecoava em seu próprio peito, tomou uma decisão ousada. Subiria até o topo do monte sagrado onde vivia Oxalá, o velho criador. Lá, talvez, entre o barro, o sopro divino e os mistérios da criação, encontraria sentido. Não pediu permissão, não avisou ninguém, apenas caminhou, como sempre fez. Mas dessa vez, não em busca de lugar. Buscava ser. Chegou na casa de Oxalá como chegam os humildes, sem bater, sem exigir, sem anunciar presença. Subiu o monte com os pés feridos pela longa jornada e o coração aberto, como quem não busca glória, mas compreensão. Sentou-se à beira do barranco, onde a brisa dançava entre as folhas e os sons do mundo pareciam mais suaves. Ficou ali, calado, com os olhos fixos na arte divina que se desdobrava à sua frente. Oxalá, envolto em nuvens brancas e serenidade milenar, estava mergulhado em seu trabalho sagrado. Criava homens com suas próprias mãos, moldando o barro do mundo com paciência e propósito. Seus dedos eram firmes, mas gentis. Seus gestos, precisos como o tempo. Modelava cabeças com sabedoria, troncos com força e pernas com direção. Em cada figura soprava o axé da vida, aquela centelha invisível que anima tudo que caminha, sente e sonha. Outros orixás vinham até ele. Eram nobres e belos e traziam oferendas em cestos adornados com fitas e pedras brilhantes. Dançavam com elegância, entoavam cânticos, reverenciavam o Criador com alegria e respeito. Mas, como o vento que sopra e logo se dissipa, partiam após 1 ou 2 dias. Cumpriam seu ritual e voltavam para seus domínios, deixando o ar novamente quieto. Apenas aquele estranho sem nome permaneceu. E ficou. Ficou por 16 anos. Durante todo esse tempo, nunca pediu nada. Nem comida, nem casa, nem destino. Apenas observava. Sentava-se no mesmo lugar todos os dias, com os olhos atentos como os de uma criança diante do desconhecido. Aos poucos, sem nunca ser chamado, começou a ajudar. Levava a água do riacho com cuia feita de cabaça. Preparava o barro, batendo-o com cuidado para deixá-lo maleável. Limpava os instrumentos de Oxalá antes mesmo que o velho os pedisse. E fazia tudo com silêncio, com reverência, como quem sabe que está diante de algo maior do que ele próprio. Aprendia cada gesto, cada pausa, cada segredo da criação. Não com palavras, mas com a alma. Oxalá, que via tudo com olhos mais antigos que o tempo, observava. E certo dia, após mais uma manhã de trabalho, levantou os olhos do barro, fitou o estranho com profundidade infinita e disse: Tu aprendeu demais sem dizer uma palavra. E naquele instante, algo invisível mudou. Como se o universo tivesse, por um breve segundo,
feito silêncio para ouvir o que viria a seguir. A fama de Oxalá crescia como o nascer do sol sobre as montanhas. Seus feitos ecoavam pelos ventos, cruzavam rios e alcançavam reinos distantes. Os seres, homens, espíritos e orixás, vinham de todos os cantos para vê-lo, para suplicar sua bênção, para se debruçar sobre o mistério da criação. Mas havia um problema. Muitos chegavam de mãos vazias e corações fechados. Queriam apenas pedir. Pedir fartura, pedir saúde, pedir amor, pedir justiça. Mas nada ofereciam em troca. Nenhuma palavra de gratidão, nenhuma fruta madura, nenhum gesto de reverência. Apenas pedidos. Oxalá, com sua paciência infinita, começou a se entristecer. A criação é sagrada, mas exige equilíbrio. O dar e o receber são forças irmãs. E sem isso, até o mais velho dos orixás se fatiga. Cansado de perder tempo separando os sinceros dos interesseiros, virou-se para aquele que o acompanhava havia tantos anos. Aquele que aprendera tudo observando em silêncio. Aquele que agora era mais que um estranho. Ele não era apenas um ajudante. Era um discípulo. "Bata a encruzilhada antes da minha casa", disse Oxalá com voz firme como o trovão que antecede a chuva. "Pare quem não traz oferendas. Recolha o que é justo. Proteja o caminho da criação." E assim foi feito. Aquele que por muito tempo fora só um andarilho sem nome, agora tinha um propósito, um destino, um lugar. E foi a encruzilhada. Ponto de partida e chegada. Cruzamento de mundos, lugar onde os caminhos se encontram e o invisível sussurra ao ouvido dos vivos. Ali ele se pôs com um oquerê, o porrete sagrado de madeira ancestral presenteado por Oxalá. Seu corpo agora exalava autoridade. Seus olhos, atentos como os de um caçador noturno, viam além da carne. A encruzilhada pulsava sob seus pés. O tempo passava diferente ali. Era presente, passado e futuro ao mesmo tempo. A cada novo visitante, o julgamento era claro. Quem trazia oferenda, passava com bênção. Quem chegava de mãos vazias, era barrado, advertido, às vezes com palavras, às vezes com o silêncio que faz tremer a alma. Muitos voltavam para casa, aprendendo que o respeito é o primeiro passo para a graça. Com o tempo, algo curioso aconteceu. Aquele que estava ali como guardião começou a receber também. Primeiro por dever. Para passar, é preciso agradar. Depois, por medo, melhor não desafiar aquele da encruzilhada. E por fim, por reconhecimento. Entendiam que ele não era apenas um vigia, era a ponte entre os mundos. Era aquele que media o valor da fé, que filtrava a energia dos que buscavam o divino. Suas oferendas se multiplicaram: cachaça, charutos, moedas, farofa, frutas vermelhas. Cada item deixado ali continha uma intenção, uma esperança, um pedido velado. E ele, com olhos que já haviam visto o barro se tornar carne, aceitava ou recusava. E assim, aquele que não tinha nome, agora era chamado com reverência e temor. Exu, o mensageiro, o guardião, o princípio e o fim. O que abre os caminhos e tranca os atalhos. O silêncio do passado agora se transformava em voz. E seu nome seria lembrado para sempre em cada esquina sagrada do mundo. Com seu novo poder e responsabilidades, Exu passou a caminhar por terras ainda não tocadas pela reverência. Um dia, foi enviado por Oxalá para realizar um ebó em uma cidade distante, chamada Gebo, um lugar próspero, de ruas largas, colheitas fartas e muros altos. Ali, o orgulho era maior que a fé. Os moradores acreditavam que o sucesso vinha apenas do próprio esforço. Não temiam os orixás, não respeitavam os antigos, não faziam oferendas. Riam dos rituais e dos símbolos sagrados como se fossem fábulas esquecidas. Ao chegar, Exu não foi recebido com festa, como era de costume entre os que sabiam de sua importância. Foi apenas tolerado. Hospedaram-no na casa de um dos homens mais influentes da cidade, um comerciante rico, dono de terras e vaidades. O anfitrião era frio, calculista. Ofereceu comida sem axé, palavras sem alma, um leito sem calor. Exu, com olhos mais antigos que o próprio tempo, percebeu logo o desprezo escondido por trás do sorriso falso. O homem zombava em silêncio. Para ele, Exu não passava de um mito que caminhava.
Mas Exu é mais velho que a zombaria. Ele observa o que os outros fingem esconder. E naquela casa onde os orixás eram ignorados, ele decidiu ensinar uma lição que a cidade inteira jamais esqueceria. Na calada da noite, enquanto todos dormiam, Exu foi ao quintal. Dizia estar preparando um ritual de purificação. Acendeu velas, colocou incenso, espalhou folhas sagradas. Murmurava cânticos, girava lentamente. E então, com a astúcia de quem conhece o caos e o usa como ferramenta, jogou uma brasa na palha seca acumulada perto da casa. O fogo tomou conta rapidamente. As chamas dançavam como entidades furiosas, e no meio do incêndio, envolto em fumaça, Exu gritava com desespero: "Minha fortuna! Tudo que eu emprestei ao dono se perdeu! Meus tesouros! Tragam justiça!" O povo, assustado com os gritos e o clarão no céu, acordou em pânico. Correram até o local. A casa do influente comerciante virou cinzas diante de todos. Ninguém sabia o que era verdade ou mentira. Só viam Exu em meio às chamas, chamando pela justiça dos orixás, dizendo que tudo que possuía havia sido devorado pelo fogo da impiedade alheia. A confusão foi tanta que o chefe da cidade, temendo que a ira dos orixás se abatesse sobre Gebo, reuniu o conselho. Sussurros corriam de boca em boca. "É Exu. Foi mandado por Oxalá. Se não fizermos nada, nossa fartura pode virar pó." Com medo, tomaram uma decisão: indenizá-lo. Mas havia um problema. A cidade, embora rica em aparência, era pobre em espírito e verdade. Não havia dinheiro suficiente para pagar o que Exu dizia ter perdido. Os cofres não sustentavam o preço da irreverência. Então ele, com um sorriso que mistura doçura e veneno, disse: "Não quero ouro, não quero prata. Me deem o que tem de mais valioso, o poder sobre esta terra." E assim foi feito. Entregaram-lhe o comando, achando que seria por pouco tempo. Exu aceitou com a solenidade de um rei ancestral. Sentou-se no centro da praça, fumou um charuto de brasa acesa e observou o povo como quem lê um livro aberto. Sob seu reinado, Gebo mudou. O orgulho deu lugar à cautela. As oferendas passaram a ser deixadas nas encruzilhadas. Os nomes dos orixás foram novamente pronunciados com respeito. Os filhos do vento e da terra voltaram a andar por ali. E os moradores, sem perceber, aprenderam uma lição profunda. O fogo que destrói também pode ser o fogo que reconstrói. A destruição foi apenas a porta pela qual entrou a renovação. O andarilho se tornara rei, mas um rei diferente de todos os outros. Um que sabia rir, punir, abençoar e ensinar. Um que reinava não só com poder, mas com mistério. E assim o nome de Exu se espalhou, como o fogo, como a verdade que não pode mais ser ignorada. Passaram-se eras. O mundo girava e os homens esqueciam. Exu, no entanto, jamais esquecia. Ele caminhava entre mundos, entre céus e abismos, cruzando as dimensões onde as palavras não chegam. Testava os corações, desafiava certezas, revelava o que estava escondido sob a pele do cotidiano. Certo dia, enquanto atravessava uma planície fértil, avistou duas grandes fazendas. Os campos eram verdes, os animais gordos, o milho dourado. Os donos das terras eram homens respeitados, vizinhos de longa data, amigos desde a infância. Compartilharam brinquedos, depois ferramentas, depois cercas e colheitas. Suas famílias se visitavam, comiam juntas, riam ao redor das fogueiras. Mas havia uma falha profunda escondida entre as raízes daquela amizade. Jamais haviam feito um agrado sequer a Exu. Nenhuma vela, nenhuma palavra de respeito, nenhuma oferenda nas encruzilhadas da vida. Exu, que observa até o que os deuses fingem não ver, decidiu que era hora de ensinar. Na manhã seguinte, moldou com suas próprias mãos um chapéu pontudo, de abas largas. De um lado, vermelho como o fogo sagrado. Do outro, branco como a luz dos orixás. Colocou o chapéu na cabeça, endireitou a postura e caminhou com passos lentos e firmes bem entre os dois campos, por uma estreita trilha de terra batida que dividia as fazendas como um corte seco. O primeiro fazendeiro estava do lado esquerdo. Quando viu a figura ao longe, gritou para o outro: "Ei, quem é aquele ali com chapéu vermelho?" Do outro lado, o segundo fazendeiro arqueou a sobrancelha e respondeu com desdém: "Vermelho? Você está cego? É branco? Me chama de cego agora?
O primeiro rebateu com voz mais áspera. Não, estou chamando de equivocado, eu digo o que vejo. Então está me chamando de mentiroso, estou dizendo que está errado e pronto. A troca de palavras que antes teria arrancado risadas, agora foi se envenenando. O orgulho falou mais alto que a amizade. Os corações se inflaram, os punhos se fecharam. Palavras viraram insultos, insultos viraram ameaças. E a terra que antes dava frutos, agora se manchava com sangue. Um golpe de enxada, depois outro. Nenhum recuou. Ambos caíram, feridos de morte, com o orgulho atravessado no peito. O chão bebeu seus últimos suspiros. Lá no alto da estrada, Exu observava. O vento agitava sua capa. O chapéu ainda reluzia nas duas cores, refletindo o céu e o inferno. E então, girando os ombros, soltou um riso breve e começou a dançar. Não dançava por prazer na morte. Não era esse seu caminho. Dançava porque a lição havia sido dada. Dançava porque, na morte dos corpos, se revelou a verdade que os vivos ignoravam. A arrogância cega mais que o escuro da noite, e a certeza sem humildade é o passo mais curto para o abismo. No dia seguinte, as fazendas estavam em silêncio. Os filhos dos homens mortos enterraram os pais com lágrimas nos olhos, e uma vela acesa na porteira. Exu passou por lá mais uma vez. Sorriu. O aprendizado começara. O tempo passou como passam as marés, e mais uma vez Oxalá, o velho e sábio Criador, envolto em sua brancura ancestral, chamou aquele que antes era mudo, depois foi discípulo, e agora era senhor dos caminhos. Venha, Exu, disse, já reconhecendo a transformação. Vejo o que se tornou. És poderoso, astuto, temido. Tua presença estremece até os mais valentes. Mas me diga, por que faz tudo isso? A pergunta de Oxalá não era um julgamento, era um chamado à verdade mais íntima. E Exu, com os olhos serenos como só quem já viu a loucura dos homens pode ter, respondeu com firmeza e humildade. Porque onde há orgulho, eu ensino humildade. Onde há soberba, eu ensino respeito. Onde há dúvida, eu ensino a verdade, mesmo que custe dor. Eu não busco adoração. Eu revelo o que está escondido. Eu provo para que aprendam. Eu cobro o que é devido. Oxalá assentiu com um leve movimento de cabeça. Ele sabia. Ele sempre soube. Mas agora queria que o mundo soubesse. Então ergueu as mãos que criam destinos, soprou o axé das palavras eternas e selou com força o que já era inevitável. Serás chamado Exu, o mensageiro entre os mundos, o guardião das passagens, o que inicia e o que encerra, aquele que abre as portas do destino e as tranca, se preciso. Não és bom, nem mau, és justo, o que equilibra a balança onde os homens tropeçam. E nesse instante, o nome deixou de ser apenas som. Tornou-se sentido, tornou-se lei. Ecoou nos quatro cantos do mundo espiritual, atravessou os ventos, os rios, os caminhos de pedra e os corações dos homens. Onde havia silêncio, agora havia voz. Onde havia confusão, agora havia clareza, ainda que dolorosa, porque o mundo, enfim, começava a entender, mesmo que aos poucos, que sem Exu nada caminha, nada começa, nada termina. E assim, aquele que um dia não tinha nome, nem fala, nem espaço, tornou-se tudo o que move o mundo. Não pela força bruta, mas pela astúcia sagrada. Não pelo medo, mas pela necessidade. Não pelo desejo de reinar, mas pelo compromisso de ensinar. Exu não implora por velas, não exige tambores, ele exige verdade. Caminha ao lado dos que buscam aprender e à frente dos que precisam ser desafiados. Seus castigos não são punições, são aulas. Suas bênçãos não vêm fáceis, vêm com merecimento. Os que o louvam com fé verdadeira, com coração limpo e palavra honesta, prosperam. Sentem a vida fluir como um rio aberto. Já os que zombam, negam ou tentam usá-lo sem respeito, esses aprendem, mais cedo ou mais tarde, com um tropeço, uma perda, uma encruzilhada inesperada. Porque Exu não é inimigo, Exu é espelho. Ele mostra o que você carrega dentro. Se for arrogância, ele a devolve. Se for verdade, ele a fortalece. E até hoje, em cada encruzilhada da vida, não apenas as de terra e pedra, mas aquelas internas, onde decisões são tomadas e caminhos se bifurcam, há sempre alguém de chapéu, de olhar penetrante,
de riso disfarçado, esperando para testar sua visão. Mas cuidado com o que você vê. Nem tudo que é branco é luz. Nem tudo que é vermelho é sangue. Às vezes, é Exu. E se for, respeite, porque é ele que, no fim, te abre a porta ou te deixa do lado de fora.